Aqui no capítulo 13 de 2 Reis, eu não vou ler ele todo, eu deveria de ler ele todo, é muito longo, mas vamos ler todo. No versículo 1 diz assim: no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei em Samaria. O rei reinou 17 anos. Repita comigo: 17 anos. E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sobre o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu que o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão, porque o pecado passou a ser um governo, um estilo de governo, havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército que Joacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Joacás, os seus atos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Joacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Filho de Joás foi o seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, levara a Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, os seus atos, suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, meu pai. Essa palavra nós já ouvimos em algum momento. Tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Quem tinha feito essa oração? Eliseu, diante de Elias. E agora ele faz as mesmas falas. Tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs em suas mãos, sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Glória a Deus. Nós vamos olhar nesse texto uma coisa muito interessante. Primeiro, estamos falando do reino do norte,
o reino estava dividido, a nação de Israel estava dividido desde a época de Salomão, e o reino do norte estava sendo liderado, o primeiro rei foi Jeroboão, que não fazia parte da linhagem de Davi, era um servo de Davi que foi colocado, e Roboão, ele assume o reino do sul, fazia parte da aliança. Jeroboão como era rei do norte, e o templo ficava em Judá, em Jerusalém, ele começa a sentir ciúme, sei lá o que, ele começa a ter problemas com o rei de Judá, que com o tempo ele começa a querer impedir que o povo desça a Jerusalém para adorar a Deus, com medo daquele povo ficar na graça de Roboão, e a partir daquele princípio, ele ter o seu reino abalado. Era um homem inseguro, era uma pessoa insegura, sem propósito de vida, e ao mesmo tempo, então, ele começa a fazer algumas coisas interessantes. Ele começa a criar no meio do caminho, em Samaria, ele começa a criar postes ídolos, ele começa a criar Baals, que Baals eu estava explicando aqui, inclusive, se eu não me engano, no domingo, que era esse nome Baal significa Senhor. Então, Senhor que não seja o nosso Deus, né? Senhores da Fenícia, principalmente falando da Síria, nós vamos falar dos sírio-fenícios, vamos falar dos seus deuses, que foi implantado por Jeroboão no meio do caminho, e ele fazia com que aquele povo então olhasse para aqueles monumentos que foram erguidos e falava assim: ó, aqui vocês estão adorando a Deus, e impediram eles de descer a Jerusalém. O que isso acontece? Começa então o povo a perder a vontade pelo templo, começa a perder a vontade de adorar, começa a perder o princípio da adoração, começam a se afastar de Deus e das suas promessas, dos seus princípios, e ali então é colocado e feito um lugar, um santuário de adoração, e o povo de Israel foi se rendendo àquilo, até porque não tinha outra opção, e nesse momento estavam totalmente envoltos a uma adoração pagã, enquanto o reino do sul estavam todos adorando no templo e servindo a Deus com alegria. A Bíblia diz que esse pecado de Jeroboão, ele vai passando, e os reis que vão sucedendo Jeroboão, vão praticando as mesmas coisas. Eles morre um, nasce outro, e ali continuam fazendo as mesmas coisas, só que cada um tinha a oportunidade, o livre-arbítrio, de poder derrubar aquele altar, de fazer uma aliança com os reis de Israel, que também foram surgindo, e fazer o povo voltar ao templo de Jerusalém, e fazer aquele povo que era um só, que estava dividido, se tornar um povo novamente. Mas isso se torna muito forte, e esse texto declara que, e isso é muito forte, irmãos, é muito profundo isso, que ele vem dizendo assim, olha, onde é que eu estou aqui? Reinou 16 anos, ele fez o que o Senhor reprova, e não desviou de nenhum dos seus pecados. Vamos no primeiro rei, que fala da dinastia, achei, no versículo 6, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer. Então, na verdade, isso se torna tão forte, que 19 reis depois de Jeroboão mantiveram o mesmo padrão, e aquilo passou de ser apenas um poste ídolo, um lugar que Israel se perdia na fé, para se tornar um lugar de governo.
Porque quando se fala de dinastia, está falando de governo. Existia alguém que governava sobre aquele lugar. Até então, começa sempre assim: um negocinho aqui, não tem nada a ver. Aqueles que um dia achavam que tudo que você fazia era maravilhoso, que te amavam com todo amor, um dia trocam isso por uma outra coisa. Isso fala muito sobre as pessoas, não sobre você. Quando você se mantém o mesmo, sempre. A mudança é delas, e o problema é delas. Porque se um dia você adorava a Deus, estou falando do povo de Israel, ele adorava a Deus e passam a adorar os postes ídolos, isso não fala sobre Deus, fala sobre eles, que eram fracos, e sobre Jeroboão, que era apenas o mentor daquele posicionamento. E o povo então passou a ficar passivo em relação ao que Jeroboão havia implantado. Isso é tão tremendo que os outros reis que vieram, eles também não tinham coragem de chegar lá e tirar agora aquilo que havia dado certo por Jeroboão, que era uma forma de manipular o governo, era uma forma de manipular as pessoas, e fazendo com que aquele povo, mesmo sendo o Senhor, vivesse a adoração a outros deuses. Isso permaneceu por muitos e muitos anos. A passividade leva o povo a quê? Ao estado de espírito mental, à saúde mental? Não, levou à apostasia. Levou aquele povo à apostasia, levou um afastamento. Todo procrastinado usa essa palavra, saúde mental. Todas as pessoas que não conseguem avançar na vida, todas as pessoas que não conseguem ter atitudes, todas as pessoas que são passivas aos mesmos ciclos, às mesmas coisas. Os anos passam e a mesma postura, a mesma ideia, a mesma coisa, o mesmo casamento, o mesmo relacionamento, o mesmo ministério, a mesma entrega, a mesma vida, sempre vira um governo. Isso é tão interessante que chega um momento que não adianta mais pregar assim: olha, você não pode, você tem que sair, você está parado. Não, você tem que derrubar esse governo que te rege. Olhando para o livro de neurociência, e principalmente sobre Daniel Goleman, que é o cara que fala muito sobre inteligência emocional e um dos meus autores prediletos, ele diz em um certo momento que de 2 anos para cá, estão se estudando, estão chegando à conclusão de que procrastinação não é apenas preguiça, mas sim uma doença. Bom, até chegar a essa conclusão, eu continuo na minha concepção, sem os estudos determinados, que isso é preguiça, isso é passividade. Porque senão daqui a pouco tudo vai ter nome. Daqui a pouco vamos dar nome para os pedófilos e vamos dizer que eles são doentes e por isso eles podem fazer o que eles fazem. Daqui a pouco estamos num ponto na sociedade de dar nome para tudo bonitinho, para definir um pecado, para definir uma situação que não leva pessoas a lugar nenhum. É interessante observar, porque essas pessoas eram servos de Deus, faziam parte da aliança abraâmica, mas eram procrastinados, e eles estavam debaixo de um governo que lá atrás Jeroboão havia implantado. E só nesse texto aqui nós vamos ver 2 reis que surgiram. Um reinou 17 anos e o outro reinou 16 anos, e todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor, porque para Deus passividade é o mal, para Deus procrastinação é o mal, para Deus ter dons e não usar é um mal. Eu vou tirar da sua mente o que você acha e dizer o que a Bíblia ensina, porque achar coisas é um detalhe. Agora, colocar a Bíblia como regra de vida, isso é uma outra realidade. É tirar o achismo, tirar o que a gente pensa para substituir pela palavra, porque senão hoje o achismo está levando a igreja a ser geração de Jeroboão.
Eles já criaram um governo, e o pior, que é tão forte esse governo, que as pessoas acham que o que fazem já é muito, mesmo não fazendo nada. Elas criam essa ideia de que um dia a eternidade está pronta para elas. E eu vou provar para você, hein, que isso mexe com a salvação. O assunto é sério. Não estou falando de mim, não estou falando do que eu acho, estou falando do que a Bíblia um dia me ensinou a ser e me ensinou a fazer. Se isso incomoda, desculpa, não sou eu, é a Bíblia que incomoda você. É interessante olhar esse texto, e nós no dia 17 de junho de 2022, nós mudamos o ciclo. Essa igreja mudou de ciclo, mas mudou para alguns e para outros não. Por quê? Porque precisamos avaliar e observar se o que temos feito o Senhor se agrada, se da maneira que nós temos andado o Senhor se agrada, se o que nós temos praticado honra a Deus acima de tudo. Não está conectado com pessoas, está conectado com o reino. Pessoas sérias vão admirar pessoas sérias, e pessoas volúveis vão admirar Jeroboões. É interessante observar, porque existia um povo no sul que estavam junto com os reis de Judá, e os reis de Judá, que alguns, quando se levantaram para cometer o mesmo pecado de Jeroboão, mas a Bíblia fala sobre muitos: Ezequias, Josafá, que foram rei de Judá, e que por um momento, quando chegaram e colocaram os postes ídolos dentro do templo, diz a Bíblia que Ezequias fez uma reforma. Ele chega e chuta tudo, e ele chuta os santos, chuta as imagens, e ele diz: vamos limpar isso aqui. Restaurou a adoração, chamou os levitas ao arrependimento, teve que ter uma atitude. Ele não continuou aquilo que lá atrás alguém começou, ele decidiu romper. Ezequias também fez a mesma coisa, mas no Reino do Norte não teve ninguém para fazer isso, porque havia um governo da procrastinação, daqueles que são passivos, daqueles que deixam a vida levar, daqueles que sabem o que tem que fazer, mas não fazem, daqueles que não entendem mais o que é um sacrifício, daqueles que não compreendem o sentido do sacrifício. O sacrifício é algo muito sério para ficar se debochando dele, principalmente na rede social. E se você é minha ovelha, tu toma cuidado, porque estamos aqui por causa de um sacrifício, e vida de sacrifício é lema, e deveria de ser lema da vida de todo cristão. Até porque quando vamos ver o que Paulo escreve em Romanos 12:1, ele vai dizer: apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo. Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo. Não está falando daquilo que você vai dar, mas da sua própria vida como um sacrifício ao altar do Senhor. Não está falando do que você acha, ou do que as pessoas achavam de como deveriam servir a Deus. Ele implanta um padrão: apresentai-vos como sacrifício vivo, e ponto final. E quem gostou bem, quem não gostou vai viver um evangelho diferente, mas peço a vocês em outro lugar, aqui não. Porque a Bíblia aqui é soberana, não tem a ver nada comigo, não tem a ver nada com as pessoas, tem tudo a ver com o que a palavra determina. Passividade é característica de quem não entende o que é sacrifício. Passividade é característica de alguém que percebe quando tudo está desabando. E é interessante que quando eu fui analisar a vida dessa pessoa que escreveu tal coisa, dentro da casa dela as coisas não estão boas, e deveriam se preocupar mais com dentro de casa do que mandar um recado para alguém que está do lado de fora, que tem a sua casa na presença de Deus. É muito fácil falar dos outros, é muito fácil mandar recado para os outros. Difícil é viver o que eles vivem.
E eu quero levar você a entender que esse texto mostra essa passividade dessa história. Estamos chegando aqui num ponto de que vai morrendo um, vai reinando o outro, e todo mundo lá na barreira de Jeroboão. Ninguém conseguia atravessar a barreira, ninguém conseguiria entender que até aqui eu fui, mas se eu for para lá, Deus tem algo maior e melhor para mim. Lá tem algo maior, lá tem o templo, lá tem adoração ao Deus vivo. Eles perderam a saudade do que faziam, eles perderam o temor daquilo que um dia Deus os usou. Eles perderam o senso do que era certo ou errado, porque Jeroboão criou um governo da apostasia, governo da passividade. E sabe onde isso vai dar? E eles cometeram pecado e tudo. E a Bíblia vai falar no momento que quando Israel está sendo governado por Jeoás, e a Bíblia diz que ele comete o mesmo pecado que o seu pai, que reinou 17, agora ele reina 16 anos. E nesse momento a Bíblia diz que os inimigos se levantaram contra Israel. E eu quero que você veja aqui comigo. No versículo 14 diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou. Olha como é que pode. Ele não foi capaz de tirar os postes ídolos, acabar com a idolatria, acabar com a dinastia de Jeroboão. Mas quando ele se encontra com o profeta, ele tem um contato novamente com Deus, o rei, mesmo todo errado. E diz a Bíblia que ele se lança e ele diz: meu pai, que saudade de você, profeta, que saudade de você. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu então dá uma instrução para ele: eu sei que vocês estão sendo... Eliseu era profeta, sabia do que estava acontecendo, mesmo estando no momento de morte, mesmo estando no momento debilitado. E aí diz a Bíblia que ele então diz para... Eliseu diz para o rei: traga um arco e algumas flechas. Repita comigo: arco e algumas flechas. Pegou aí? E ele assim fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e profetizou. E lhe disse, quando Eliseu falava, era profecia. Debilitado, prestes a morrer, mas cheio do Espírito de Deus, na terra onde a dinastia do pecado existia. Então eu aprendo uma coisa com você, aprendo uma coisa com Noé, aprendo uma coisa com Eliseu. Você pode estar vivendo num lugar onde só tem idolatria, mas você não vai se contaminar por ela. Você pode estar num lugar onde todo mundo está pensando diferente de você, mas você não vai mudar os seus pensamentos, porque você é regido não pela passividade, mas pela velocidade. Porque você entende que se você perder o tempo vai determinar você. Se você perder o movimento que determina a sua vida, isso é só olhar para os rostos aqui presentes, que são vários, que poderiam já estar vivendo coisas incríveis, maiores, profundas, mas a passividade, a dinastia, o governo da procrastinação, o governo de fazer você sentir bem,
quando tudo está mal. E aí diz ele, vai procurar, e ele diz, dá uma ordem, traga um arco e algumas flechas, e assim fez, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e profetizou: abra a janela que dá para o leste e atira. E o rei fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. Há muitos anos que se não ouvia a vitória do Senhor, mas agora essa é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória do Senhor. Você destruirá totalmente os amorreus, os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado 5 e não 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu. Eliseu estava esperando esse rei. Quando Eliseu acaba de falar, o rei morre. Aliás, quando Eliseu acaba de falar, ele morre e foi sepultado. Eliseu vivia no mundo espiritual, no mundo profético. E no mundo espiritual, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ensina que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, contra espíritos que estão impedindo de muitas coisas darem certo na nossa vida. Porque essa é a função dele: matar, roubar e destruir, e principalmente mentir, porque ele é o pai da mentira. E o tempo todo ele vai dizer que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, que isso não vai chegar a lugar nenhum. Então eu fico imaginando, porque quando a minha filha nasceu e que ela teve um colapso, o cordão engoliu, um pescoço engoliu aquilo, teve uma infecção generalizada, e a médica falou assim: ela tem 10% de chance de viver. Eu tinha 2 maneiras: ou eu vou ficar lá, né, se o Senhor quiser, faça a sua vontade, ou eu fiquei naquele hospital e fiquei lá até a coisa mudar, sem ir para casa. Fiquei 3 dias sentado naquela cadeira, clamando pela minha filha, porque eu queria minha filha. A fé não existe passividade, existe ação. A vida toda é velocidade, porque por um momento, se você para e fica passivo, esperando uma saúde mental, se você admira aqueles que filosofam nas filosofias da vida, eles só vão te ensinar a ser mais um procrastinado. Mas a fé, ela precisa de velocidade, ela precisa de ação, e ação significa velocidade. Ninguém vai ver um filme Velozes e Furiosos, que o filme seja um filme de amor na praia. Todo mundo vai sair falando mal, porque todo mundo espera entrar naquele cinema e ver o carro, a bomba. Eles já foram à lua. Depois que eles foram à lua, não tem mais o que mostrar. Da última vez que eu fui eles andando na lua de carro, eu falei: tá maluco, acabou, não tem mais o que fazer. Porque essa é a ideia. E todo mundo que vai no cinema vai ver, a gente tem um monte de coisas, de pessoas para escolher andar atrás delas, e precisamos ser sábios, e dentro da nossa sabedoria. Agora, a nossa sabedoria fala muito sobre a gente, e não sobre as pessoas pelo qual a gente admira, ou não. A questão é que a partir daquele momento, aquele rei e aquela geração de anos passados, que viviam na passividade das coisas acontecendo e nada se mudando, e ninguém com uma coragem para mudar a coisa, e ninguém com uma coragem. Eu tenho certeza absoluta que Deus deu para mim a minha filha, foi pela minha oração, pelo meu clamor, porque eu não desisti dela.
É lógico que tinham pessoas que às vezes escrevem no Facebook assim: estou orando por você, nunca dobraram o joelho para orar. Isso é fake news. Isso é uma forma de dizer para as pessoas que a gente está com ela. Deveríamos de ser muito verdadeiros em relação a isso, porque o dia que você disser para alguém: está orando, dobra o teu joelho e ora, e seja no mínimo um homem de Deus ou uma mulher de Deus, com propósito e compromisso com a palavra. E nós, quando levantamos e oramos e clamamos, e eu falei: Deus, minha primeira filha, estou passando por tantas coisas, por tantas humilhações na vida, já passei por tudo que só posso imaginar, mas eu não vou abrir mão da minha filha. Aquele não era o momento de ser passivo, aquele não era o momento de ficar parado, aquele não era o momento de ficar chorando, aquele não era o momento de ficar nos braços das pessoas, todo mundo dando um tapinha nas costas. Aquele era o momento de guerra, aquele era o momento de vida ou morte, aquele era o momento de tudo ou nada, aquele era o momento que o inferno veio buscar a minha filha. E a partir do momento que a gente começa a orar, o Senhor segura a mão de Satanás e diz: não, porque não é só a vida, não era só a vida, porque a médica falou: ela pode viver, mas se viver vai ter sopro no coração, pode ter problema neurológico, porque ela engoliu e ficou sem oxigenar o cérebro durante muitos minutos, e ela pode ter muitos problemas, ainda me dizendo assim: olha pai, se eu fosse você eu liberava ela. E eu falei: não, ela não só vai viver, como não vai ter nada, e ela vai ser perfeita, e Deus vai cuidar dela. E hoje eu faço com as pessoas da igreja a mesma intensidade da velocidade que eu aprendi no passado. Eu estou falando de história de vida, eu não estou falando de coisinha de Facebook, de quem não vive isso. Estou falando de prática, estou falando de uma realidade espiritual. Era tudo ou nada, ou ela vem ou ela vai, ou ela vem ou ela vai. E Deus me deu vitória. E Deus me deu vitória. A minha filha com 10 meses, a outra falou com sei lá com quantos anos, mas a Raquel com 10 meses, ela falava perfeitamente e cantava todas as músicas da Ana Paula Valadão. E ficava na casa cantando e louvando. Eu falei assim: isso aqui Satanás queria tirar de mim. E quando os reis se mantém, se essa igreja fosse passiva, se o teu bispo fosse passivo, já tinham me devorado aqui há muito tempo, mano. Aqui, é ruim. Eu amo a todos, mas eu amo mais o meu Deus do que qualquer pessoa. Eu amo mais o meu Deus do que minha esposa, pô. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Ele é maior do que tudo. E a sua verdade, o seu princípio tem que ser vivido. Velocidade foi o que o profeta chama aquele povo procrastinado, aquele rei procrastinado, aquele rei que estava vivendo na passividade. Eu não falei que hoje era forte? O rei que estava na passividade, o profeta chama ele e diz assim: olha, pega um arco de flecha. Já começou assim: arco de flecha, onde é que está o arco de flecha? Está aqui, pega lá, leva lá para o rei. Já começou alguém a andar mais rápido. O profeta está morrendo. Ele pega a mão do rei, coloca sobre a dele e diz o seguinte: olha, agora eu digo para você, tu vai pegar as flechas, você vai abrir a janela e vai lançar essas flechas pela janela e vai ferir a terra. E todas as vezes que você ferir a terra, será uma vitória que Deus vai dar a você. Por um momento aquele povo passivo é chamado à ação profética. Só que uma pessoa passiva, ela não consegue entender muito bem as coisas espirituais. Por isso fala muito sobre ela, sempre. Irmãos, preste atenção, tudo que você escrever vai falar sobre você, não sobre as pessoas. Entenda isso, essa é a lei da literatura. Estou falando porque hoje eu posso dizer que sou um escritor e tenho registro.
E eu posso dizer para você, por ter lido só a Bíblia mais de 100 vezes, e de ler pelo menos 2, 3 livros por semana, eu digo para você, tudo que a gente fala é sobre nós. Por mais que fale de outro, a gente está mostrando quem somos. E o texto mostra isso. Pega e lança. O rei pega, o rei não estava doente. Ele abre a janela, ele pega a lança, pega o arco, Lennon, e lança 3 vezes. 3 lanças. Aí, profeta, lançou quantas vezes? 3 vezes. E diz a Bíblia que o profeta para morrer não tem paz. O profeta não tem paz. Até para morrer ele fica irado. Diz a Bíblia está dizendo que ele ficou irado. Uau, o que tu fez? Você não entendeu que agora era hora do movimento. Agora é a hora do movimento. Você lançou 3 flechas e cada flecha representava uma vitória. Se você lançasse 5, 6, nunca mais vocês viria os seus inimigos, mas por causa disso você vai vencê-los 3 vezes, mas eles vão voltar e vão ser uma pedra no sapato de vocês. E assim foi, por causa da passividade. Era tão incrustada, era um governo tão forte, porque tem pessoas que elas são tão relacionadas ao que é passivo. E agora eu vou mandar o verbo, porque eu vim aqui para isso. É o culto dos amigos. Se você não é meu amigo, não deveria estar aqui. Se eu tenho uma esposa que não pode gerar filhos, eu não vou orar num culto profético, no outro culto profético. Eu vou orar de manhã, de tarde, de noite. Eu vou lançar flechas até a vitória chegar. Mas nós pensamos assim, chega um ponto que a coisa não acontece, a gente fica assim, não, é a vontade de Deus está sendo feita, eu não quero mais ferir a vontade de Deus. É assim que o texto mostra? Não. Mostrou por um momento, a passividade estragou tudo. Eu queria que você, com muito carinho, colocasse a mão no ombro do seu irmão e diga: Deus te trouxe aqui para arrancar a dinastia da procrastinação, da passividade em relação a tudo na sua vida, a todas as áreas da sua vida. Você poderia já estar, e eu vou fazer uma pergunta e você responde. Quem aqui poderia estar muito mais além do que está hoje? Levante a mão. Porque perderam oportunidades, porque todos nós, esse é o sentido. Porque por algum momento nós fomos passivos, vamos deixando. Escuta uma coisa que eu sempre digo aqui na igreja: o desperdício de um é a oportunidade de outro. Um que um deixa, outro vem, e aquilo para ele vai ser mais importante do que aquele que fazia. Qualquer empresa que você ficar chateado e falar assim: eu estou indo embora, eu não quero mais trabalhar aqui. No outro dia tem uma pessoa trabalhando lá feliz da vida, que foi a porta que Deus abriu para ela. Não se iluda. E nós perdemos um monte de oportunidades na vida porque somos passivos. Deus nos deu dons, talentos, e a gente fica passivo em relação a isso. Vamos, sabe, aquela música que eu sempre falo aqui, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Porque para pensar, olha a música. Estava à toa na vida. E aí legal. Oh, aí eu não sei o resto. Estava para ver a banda passar, tocando coisas de amor. E quando a gente sofrida, como é que é? Pessoal do Coretinho, como é que é? Da Vila Kennedy? Pessoal do Ketchup? Pessoal que já começou a fazer fantasia? Papai fala nesse altar. Está escondido lá e vem o cara da Globo e mete assim, ó. Já viu? Ih, estava lá. Pior é o cara que estava em casa vendo o irmão da igreja. Não é?
Interessante olhar para esse texto, ele lança 3 vezes. Esse instrumento, esse arco e flecha, olha que coisa interessante, ele representava a vitória na guerra. A flecha era usada como algo forte. Nas épocas medievais, para você ter uma ideia, não quero nem falar da época bíblica, porque da época bíblica a gente não tem muitos filmes, muitas coisas que mostram sobre isso, mas na época medieval, nós vamos ver como é que era feita a batalha. Sempre começava pelos arcos, começavam de um lado do outro, jogando, e os caras começava com a flecha. Quando acabava aquele festival de flechada, que começava um correr para cima do outro, com a espada, e vamos que vamos, quem viver, viveu, quem morrer, morreu, e vamos ver quem vai ganhar essa guerra. Então tudo começava pela flecha. Nós cantamos uma música, quero ser como uma flecha que acerta o alvo. Que alvo? Estamos acertando o quê? Estamos fazendo o quê? Todos os dias quando eu acordo eu falo para Deus, sem Deus, o que eu estou fazendo? Nada. Muitas das vezes eu me sinto inútil. E eu quero fazer mais. Eu não quero fazer oração só meia-noite, quero fazer às 3 da manhã, eu quero fazer às 5 da manhã. Eu quero passar uma noite orando com o povo, se for possível. Eu preciso entender que o movimento é que traz a vitória. O movimento é a característica do Espírito Santo. E quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que os apóstolos, eles primeiro foram discípulos, sim ou não? E como é que era a vida dos discípulos ali? Jesus manda os 70, eles vão lá, não expulsam muito demônio, volta, aí como aquele menino endemoniado que tinha um espírito de epilepsia, que se jogava nas pedras e se machucava. Aí o pai vai falar com Jesus e fala assim, mas os seus discípulos já vieram aqui, não puderam expulsar. Jesus fala, homens de pequena fé, passivos, eram passivos. Aí Jesus vai lá e liberta o espírito. Aí Pedro tem problema, nega Jesus, volta para Galileia. Aí Jesus lá em João 21 vai lá atrás de Pedro, depois de ressurreto, estava lá pescando, vamos embora Pedro, Pedro me ama, vamos pastorear minhas ovelhas. Era uma passividade, eram altos e baixos na vida de todos os discípulos, mas depois que eles recebem o Espírito Santo, depois de Atos 2, quando o Espírito Santo, que representa movimento, ação, desce sobre a vida dele, eles não são mais a mesma pessoa. E a minha pergunta hoje para Deus é, Senhor, o que age na igreja hoje? O Espírito Santo não pode ser. Não pode ser o mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos, que deram a vida pelo Evangelho, que não falaram, porque hoje eu cheguei mais tarde, porque eu saí mais tarde, ou porque eu tenho muitas atribuições, porque eu tenho muitas dificuldades. Não é esses apóstolos que eu conheço da Bíblia. Não foram esses que dedicaram a vida. Não foi Paulo que na sua primeira viagem, quando entra em Derbe e Listras, que eram cidades da Macedônia, e quando ele entra por aquela região, eles são confundidos como dois deuses gregos, Júpiter e Mercúrio, e aí começam a querer idolatrar. Ele diz, não quero isso aí. E aí o pessoal fica com raiva e começa a apedrejar. A Bíblia diz que Paulo se fez de morto para não morrer. Não é esse povo que tinha esse movimento para depois ficar escrevendo asneira. Não é esses apóstolos, não é essa unção de homens como Pedro, que quando foram crucificá-lo, ele disse, por favor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de me comparar a ele. Nós estamos falando de Paulo, que foi decapitado em Roma, que disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A passividade da igreja é a passividade dos pecados de Jeroboão, é a passividade daqueles que estão grávidos, estão doentes, daqueles que estão com um probleminha, estão, como é que pode? Estamos transformando bênção em maldição.
Falamos tanta besteira, damos tantas desculpas, inventamos tantas coisas, estamos na procrastinação de Jeroboão. Essa é a época que a igreja vive. Não temos mais ninguém para, ao invés de ficar escrevendo asneira, vai para a rua ganhar os oprimidos. A igreja que era visitada e todos tinham tudo em comum, na comunhão do partir do pão, de Pedro que pregava a Bíblia e abria, a Bíblia era ele, não tinha escritura. O primeiro livro da Bíblia foi escrito em 49 depois de Cristo, que foi o livro de Colossenses. Em 57 Colossenses tem um colapso de terremoto e a cidade é devastada, e uma das cartas mais doutrinárias de Paulo. Um entendimento profundo dos irmãos de Colossenses que Paulo pôde descrever. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cheio de gente com tanto dom, com tanto talento, sentado, esperando o quê? Esperando o quê? Nós nos alegramos com as menininhas que vieram na terça-feira e falamos uau, e quanto à nossa vida? Se Deus está levantando criança, porque não pode mais contar com os adultos? Isso deveria de causar uma interrogação na nossa mente, e não só um êxtase de adoração. Nós estamos perdidos no mundo de procrastinação. Eu nunca vivi uma época, estou 37 anos no Evangelho, não são 2 dias, 37 anos sem nunca ter me desviado. E vou dizer uma coisa para você, são 37 anos que eu nunca vi uma geração como essa. Eu já vi sim, pastores como Maurício Fragali, que é um pastor hoje que tem um ministério muito grande na Barra, que era capitão do exército e abriu mão de ser capitão do exército para ser pastor de igreja. Eu vivi essa época de pessoas que abandonavam seus trabalhos para se dedicar à obra e viver pela fé. Mas nunca vivi uma época que, para se estar na obra, se abandona a obra para ficar lá fora. A primeira coisa que alguém tem que eliminar da vida, quando existem problemas ou tem que tomar decisões de encaixar o tempo, a primeira coisa que ele elimina é o reino de Deus. Procrastinados de Jeroboão. Passividade de Jeroboão. Você acha, uma pergunta só para a igreja nessa noite, que eu já estou terminando. Você acha que você não vai prestar conta por aquilo que Deus te deu? Você acha que não vai fazer isso? Então leia esse livro. Um conselho que eu te dou: leia esse livro. Leia esse livro. Leia esse livro. Mateus 5, Jesus falou assim: olha, aquele que não exceder a justiça dos escribas e fariseus não entrará no reino dos céus. Jesus fala: aquele que te chamar para andar 1 milha, ande 2. Por que ele diz isso? Porque a primeira milha é a milha do dever. Quantas pessoas no trabalho, eu vou até parar de falar da igreja, porque acaba sendo algo pessoal, porque não é 1, 2, 3, é muitos. Eu quero falar do trabalho e quero dizer para você que às vezes o patrão chega e fala assim: olha, fica um pouquinho até mais tarde aí, porque não, meu horário é 5 horas. 5 horas eu vou embora. Ele perde a oportunidade de aprender um outro serviço, que lá na frente vai servir de bênção para ele. Ele só faz a cara o crachá. Ele é tão procrastinado, ele é tão limitado, ele é tão passivo, que se isso é saúde mental, eu vou rasgar o que significa saúde mental na linguagem da neurociência, porque isso aí é palavra de neurociência, a gente tem que estudar antes de falar. Saúde mental não é procrastinar. Saúde mental é você estar veloz e conseguir adequar tudo sem perder o padrão. É isso que te vai trazer alegria, porque nós somos resultados
Nós precisamos de resultados na vida. É isso que nos motiva, são os resultados. Se você veio ao culto hoje e o teu propósito era vir ao culto, quando você chegar em casa, o teu cérebro vai liberar dopamina. E você vai chegar em casa e vai sentar no sofá, ainda que seja para ver uma novela ou sei lá o que for, você vai sentir feliz que você fala, eu vim para o culto e assisti o culto. Agora, para aquele que veio porque tinha que vir ou por algum motivo parou aqui, não vai promover nada. Até as 5 horas da tarde eu estava com uma dor de cabeça que não passava por nada. Tomei remédio de pressão, tomei de pirona, tomei tudo. E eu falei, eu não vou hoje. E eu falei, não, eu vou falar sobre geração de Jeroboão, tá doido? Agora que eu vou com dor de cabeça explodindo, se morrer eu morro no altar, feliz. Todo um dia vai morrer. Só que essa palavra não existe no meu vocabulário. Passividade. Ou vai com tudo, ou não vai. Ou é, ou não é. Ou sim, ou não. A Bíblia diz que deu um talento a um, produziu um. Deu a 5, produziu, 10, produziu. Deus nos deu os talentos, e o que nós temos produzido com eles? O que nós temos feito com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para realizar? O que o Senhor, como Deus olha para nós? A gente não se preocupa muito com isso, a gente se preocupa tanto com o que Deus vai fazer, mas o que Deus olha para você agora, e como é que Ele vê você? Como é que Ele olha para você, como é que Ele te vê? Uma pessoa que Ele pode contar? Uma pessoa que, se Ele falar hoje assim, pega tudo que você tem, entrega no altar, e você vai entregar? Sacrifica aí isso aqui, vai fazer isso aqui? Você está disposto a fazer isso? Então nunca fale de quem ande em velocidade, porque são níveis e padrões diferentes, não há comparação. Até aqui o Senhor integrou. 3 vezes o rei venceu, depois o inimigo continuou lá. É assim que a gente vive, vence uma luta, daqui a pouco volta a mesma luta, o mesmo problema, a gente vem, mesmo problema. Veio aqui terça-feira, quebrou as maldições hereditárias. Quando eu cheguei aqui, que começou o louvor, eu falei, meu Deus, hoje o louvor, quando o Flávio começou a tocar ali, eu falei, meu Deus, essa igreja vai explodir. Pessoas desanimadas, cansadas. Eu falei, Senhor, esses ciclos de passividade, parece que não aconteceu nada terça-feira, acaba o efeito, todo mundo escreve depois do culto, mas parece que na quarta-feira já tudo mudou. A vida pode ter mudado, os problemas podem ter mudado, mas o que está aqui dentro não pode mudar, porque a velocidade é de dentro para fora. E eu quero levar você o seguinte, irmão, vamos voar, vamos avançar, vamos correr, vamos avançar. Tem muita coisa para você fazer. E eu quero que você coloque aí para mim, por favor, um versículo muito forte, que esse versículo deveria de mexer com todos nós, inclusive com a geração de Jeroboão, deveria mexer muito, que está em Eclesiastes 9:10. Coloca aí, por favor, Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Se isso não te incomodar, vou dizer uma coisa, desculpa, você só está respirando, mas já está morto. Para o lugar que a gente onde vai, não tem mais o que fazer. Por isso tem que, eu já estou com 51 e voando. E vou até, quando eu vi a Suzana Vieira dando entrevista, com 80 anos, e falando, eu falei, gente, é verdade isso? Eu vou chegar lá sim, com 80 anos, dando ripada na igreja. Mas não é ripada, é amor, é cuidado, é chamar vocês e dizer não para a dinastia que você criou.
um governo que criou de procrastinação tão profundo. Tem pessoas, olha que interessante. Outro dia eu estava fazendo um cálculo com uma pessoa que me procurou. Eu queria terminar dessa maneira. Me procurou e começou a trabalhar, e o trabalho tira ela dos cultos da igreja. E conversando, ela me procurou para conversar. Eu nunca vou falar isso com ninguém, isso é problema de cada um. Até porque as pessoas não perguntam opinião, elas só comunicam. Eu digo, legal, glória a Deus, sempre vou dizer isso. E naquele momento, ela falou assim, mas eu não estou meio assim. O que o senhor acha? Eu falei, então vamos fazer um cálculo aqui, vamos sentar. Quanto que você vai ganhar? Eu vou ganhar X. Mas onde é que é? É X. Eu vou, mas eu tenho isso aqui, eu tenho essa despesa. Aí se forem me buscar, vou gastar X de gasolina. Sabe quanto ficaria o salário na mão dela? No final de tudo, R$300. Eu falei, o final aqui, eu estou te mostrando, você vai ganhar R$300 por mês. Mas eu estou precisando. Eu falei, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Se você vender uma coxinha por dia a R$1, você vender 10 coxinhas por dia a R$1, você faz isso no mês. Você vai trocar isso aqui? Você vai esfriar? Você vai trabalhar para o cara? Você vai enriquecer o teu patrão? E no final das contas vai sobrar 300 com todo o custo que você gasta de gasolina para levar, para buscar, não sei o que. Você vai ganhar 300. Você vai fazer isso? Vou. Amém. Agora passa aí pela igreja um zumbi do Palmares. Como é que é? Desanimada, cabisbaixa. Quanto vale a tua salvação? Quanto vale? Nós não estamos entendendo nada. Não estamos entendendo nada. Bispo, o senhor fala isso porque o senhor não precisa de R$300. A condição que eu me coloco aqui, você não tem ideia. Eu ganharei muito mais fora daqui, querido, não se iluda. Isso aqui não é por falta de opção. Isso aqui é por chamado, vocação. Isso aqui é por obediência. Que se eu pegar qualquer coisa para fazer, eu fico rico. Estou falando para você, eu fico rico. E rico mesmo. E outra coisa, em 2011, que eu fiquei integral na igreja, de 2007 até 2011, eu pegava o meu salário e colocava aqui dentro da igreja todo. E as minhas filhas passavam até dificuldade de comer as coisas para poder manter a igreja, de pessoas que um dia me deram facadas. Eu estou longe desse lugar chamado passividade há muitos anos, porque só havia um motivo dessa igreja crescer: alguém abrir mão, alguém se entregar e dizer, vamos fazer isso acontecer. O dinheiro é consequência de tudo. O dinheiro não é a razão, o dinheiro é consequência. E aprenda uma coisa: o dinheiro, se ele não te servir, você não tem que trabalhar para ele. O dinheiro é para nos servir, e não a gente para servir ele, senão ele torna um Deus chamado Mamon. O dinheiro é para nos servir. Tem pessoas às vezes que tem uma empresa, um negócio, chega no final do mês e ganha R$2.000, fecha tudo, tá maluco? Eu tenho empresa, um monte de coisa para ganhar 2.000 por mês. Nós perdemos um pouco a noção. O crente é estranho. O crente é estranho. O crente é estranho. É muito estranho. Porque ao mesmo tempo que ele tem fé, um dia, e tu diz assim, cara, agora ele vai. Daqui a pouco, cadê o fulano? Caramba, no momento que ele estava melhor. Não. Aí você fica sem entender. E aí eu estou mostrando para você na Bíblia o entendimento para isso tudo. Existia os passivos da dinastia de Jeroboão, e existia o profeta
que estava lá no meio, mas era profeta, e que mandou um rei procrastinado entrar em ação. E aí sabe o que ele faz? Lança 3 flechas. Coloca a mão no nome do seu irmão e diga: meu irmão, a ordem de Deus é lançar flechas. Lançar flechas. Agora você lança flecha dentro de casa com a janela fechada, você vai matar alguém. Cuidado, você pode pegar em alguém da sua casa. A flecha tem que abrir a janela. Começa com uma ação. Levanta, rei, vai abrir essa janela que está fechada. Vai, faz o que tem que ser feito. Abra a janela. Porque quando você abre a janela, é como aquele momento que Deus leva Abraão, que estava naquele momento de crise existencial. Ai, Deus leva ele para fora. Olha as estrelas, rapaz. Deus não tinha, naquela época não tinha Lexotan, não tinha isso tudo. O que esses homens no passado faziam quando tinham problemas emocionais, hein? Fala sério, pelo amor de Deus. A gente está viajando na maionese. O que eles faziam? O que eles faziam? Tomava a planta do Jordão que trazia no minor cry. Não. Tinha a planta de Bob Marley. Não tinha. Entenderam, né? Então não tinha essas coisas, mas tinha Deus que ampliava a visão. Olha para as estrelas e aquilo foi o suficiente. Diga para o seu irmão: olhar para as estrelas foi suficiente para tirar Abraão da passividade. O que é suficiente para tirar você da passividade hoje? O que é suficiente? Será que essa mensagem não é suficiente para você tomar um posicionamento com Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu quero voltar às primeiras obras. Senhor, eu quero voltar à essência. Senhor, eu quero voltar. Eu tenho a minha vida, eu tenho as outras coisas, mas eu não posso deixar o Senhor de fora. Eu não posso deixar o Senhor de fora nos meus planejamentos, nos meus propósitos de vida. Eu não posso. Até porque quando alguém fez isso, que foi Israel, o livro de Ageu diz que eles trabalharam. Saquetel furado, não tem nada. Trabalha, não tem nada. Que marajá português é esse? 5 empregos, 1 salário. Sabia que marajá português é assim? Tem 5 empregos, 1 salário. Ei, se o Espírito Santo não nos despertar hoje, eu não sei o que outras mensagens poderiam despertar você nessa noite. Saia da passividade. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes promessas para realizar na sua vida. Deus quer te usar muito mais do que tem te usado. Deus quer levar você aí, por todo o Brasil, por todas as nações. Tem gente aqui com um chamado grande, mas que se não sair da dinastia de Jeroboão, vai continuar na passividade. Eu não admiro gente passiva. Eu só admiro Pedro, Paulo, Jeremias, Isaías. Gente que fez as coisas acontecerem. São minha inspiração. Se ele foi lá e fez, eu posso, eu sou capaz também. Se alguém realizou, eu realizo. Se alguém um dia fez, eu também faço. Aleluia. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Diga glória a Deus. Pega a tua lança hoje. Não pega uma flecha, pega várias flechas, vai lançando no mundo espiritual. Às vezes a gente vai orar, Deus só tem 1 minuto de oração, já não tem mais o que falar. Ei, acende esse fogo. Deus vai colocando na sua mente um monte de coisa que você vai orar por pessoas que você nem lembra na hora, mas Deus vai colocar no seu coração. Ora por A, ora por B. Você está descendo a Jerusalém, saindo de Israel, passando por Samaria, abrindo um caminho, chutando os postes ídolos da procrastinação e avançando para o templo,
porque é no templo que a gente recebe a revelação, é no templo que Deus fala, é no templo que Deus mostra, é no templo que Deus nos conecta com Ele e nos mostra a capacidade que nós temos. Quem está falando para você era um garoto sem perspectiva de vida nenhuma, que desejava a morte. Mas quando Deus começou a fazer uma obra na minha vida, pela vida que eu tinha no passado, eu falei para Deus: eu quero uma vida de verdade, eu não quero uma vida de mentira, eu quero uma vida de verdade, eu quero te conhecer de verdade. E Deus falou: então vem. Eu falei: então eu estou indo. E fui, de cabeça, vamos embora, quero aprender. Então pega o meu livro e lê, com vontade, sem vontade, com sono, sem sono. E comecei a ler a primeira e comecei a ler a segunda. Odiava a leitura, odiava. Pensa uma pessoa que não podia. Eu prestava atenção na aula para fazer prova. Eu nunca peguei um livro na minha vida para fazer prova na escola. Era só prestando atenção na aula, porque eu odiava ler. Mas eu, quando comecei a ler, comecei a compreender, a entender que existe um Deus que não é procrastinado, Ele está em movimento. Ele une um culto desse de quinta-feira, um culto singelo. Não temos ninguém de fora, não temos. A Fernanda Brum não veio hoje, gente. A Bruna Carla também disse que não podia vir. A Aline Barros acabou de me ligar antes do culto, disse: ó, não vai dar para ir, bispo. Mas temos aqui um ilustre nobre chamado Espírito Santo, que está dentro de nós, que quando a gente acorda, esse Espírito diz assim: ei, bom dia, vambora, vamos fazer as coisas acontecerem hoje, vamos lá, levanta desse sofá, levanta dessa cama, vambora, que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus, abraça esse crente que está do seu lado e diga: vamos atirar muitas flechas, muitas flechas, muitas flechas. Eu estava vendo eu gosto de ver aquele seriado Vítimas Especiais. Alguém vê isso aí? Unidade de Vítimas Especiais? Só eu, gente, coisa horrível. 1, 2, 3 pessoas, 4, Lei e Ordem, Unidade de Vítimas, aquela que tem a Johnson, que é aí, não tem uma lourinha que ficou grávida? Aí ela descobriu que estava grávida. Olha que coisa interessante, descobriu que estava grávida. A mulher policial foi ver gente morta e vai descobrir, é uma coisa só de pedofilia, de não sei o que, papapá, é só coisa pesada. Aí descobriu que estava grávida. A sargento chegou para ela e falou assim: olha só, você fica em casa, descansa. Um sonho de qualquer um sonho de qualquer pessoa, fica 9 meses em casa. E ela disse uma coisa interessante: por favor, me deixa trabalhar até o último dia. Você viu isso? E eu falei: uau, tem alguma coisa diferente nessa mulher, não foi? E ela foi até o último dia, passando mal, foi internou. Aí, você tem 4 meses, não, 4 meses nada. Nos Estados Unidos são 5 meses, na verdade, 1 mês a mais. Aqui a mulher desvalorizada, 5 meses. E 3 meses a mulher estava de volta com o carrinho no bebê, trabalhando. Ei, se o patrão falar assim: ficou uma semana em casa, oh, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, que estamos muito cansados. Aí o que tu vai fazer em casa? Uma semana, briga, porque o homem não fica em casa com a mulher uma semana junto, vai dar problema. Ei, joga o lixo fora, o cara já vai. Ei, vai ficar aqui em casa fazendo o quê? Vamos lavar uma loucinha. Ei, tá vendo isso aqui que tá para pintar 7 meses? Em 3 dias o cara tá ligando o patrão: ei, posso voltar amanhã? É ou não é? Vamos agitar, vamos fazer as coisas acontecerem. É só pegar a flecha,
abrir a janela e lançar, pegar o arco, abrir a janela e lançar as flechas. Cada flecha, porque o nome da flecha, repita comigo, era flecha da vitória do Senhor. Não era uma flecha qualquer, era flecha da vitória do Senhor. Cada lança feria a terra, uma vitória. Feria a terra, uma vitória. Feria a terra, uma vitória. Mas ele estava tão passivo que ele não conseguiu entender a velocidade da profecia. Por isso tem muitas pessoas que Deus fala, recebe a profecia, eles recebam, Deus fala no profundo, fala forte com eles, eles recebem. Depois de um mês, não lembram mais, porque a velocidade da profecia é incompatível com a passividade da dinastia de Jeroboão. O problema não é o profeta, o problema é quem ouve a profecia. Toda pessoa que diz assim, eu vou lá para Deus falar comigo, eles não precisam ouvir Deus, porque eles vão ouvir e não vão fazer nada. Agora aqueles que menos esperam, Deus fala, pá, porque sabe que esses vão colocar em prática. Eu estava num sítio com jovens, 600 jovens num sítio em Itaboraí, tem até hoje esse sítio lá. Você passa na BR e você vê o sítio, você vê o Brizolão. Que obra é essa? Isso não acaba, o Brizolão. O Brizolão não acaba. O Brizola já não tem mais nada, nem o osso. E o Brizolão está lá. Que obra foi essa que ninguém copiou? E aí, 600 jovens, eu estava lá, no mover, e a gente estava cantando uma música que Davi Sassi regravou. Está em sol a música. Ele diz assim: engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Deus falou comigo: eu vou te levar no meio dos reis e dos poderosos. Eu, quem? Eu. Deus me marcou aquele dia. Eu tinha 16 anos. Sabe o que eu fiz dali em diante? Me lancei. Hoje eu já preguei, todo ano eu prego em Israel, já preguei na Bulgária, já preguei na França, já preguei na Califórnia, já preguei em New Jersey, porque eu me projetei para isso, eu acreditei no que Deus falou. Metade dos nossos fracassos e insucessos e as nossas frustrações foi porque a gente ouviu e deixou, porque Jeroboão não deixou a gente passar. Jeroboão não deixou a gente ir no templo adorar. Mas hoje, eu vim aqui hoje para quebrar essa dinastia maldita do inferno, dessa muralha que se levantou impedindo que você desperte, que você... Isso não tem nada a ver com o seu jeito de ser, se é esquecido, se é tranquilo. Isso tem tudo a ver com aquilo que move dentro de você.